Domingo, 14 de julho de 2024. Tudo bem com vocês, meus amigos? Espero que sim. Não se fale em outra coisa. O que aconteceu ontem nos Estados Unidos é manchete mundial e deverá ser ainda por muito tempo. Eu sei que muitos ontem saíram correndo fazer posts, vídeos, falando do acontecido, como se fosse uma corrida para ver quem anunciava primeiro. Mas eu mesmo só fui informado do que aconteceu cerca de 8h30 da noite por um amigo que me mandou uma mensagem no WhatsApp. Aí eu fui me informar. Mas preferi esperar até hoje, domingo, para ter informações mais completas dos jornais americanos, do New York Times, Washington Post, Daily News, BBC, Fox, CNN, enfim, para ter uma conclusão melhor sobre tudo e trazer aqui detalhadamente aquilo que talvez vocês ainda não saibam. Horas, para começo de conversa, eram 18h15 na cidade de Butler, lá na Pensilvânia, quando um atirador de 20 anos, de nome Thomas Matthew Crooks, um extremista antifa, ainda a ser confirmado, e morador de Bethel Park, lá na Pensilvânia também, que disparou ao menos 5 tiros em direção ao palco onde o ex-presidente Donald Trump fazia seu comício. Segundo autoridades federais, o ato está sendo investigado como uma tentativa de assassinato. Bom, é desnecessário dizer que uma notícia dessa só pode ter saído de uma imprensa também consorciada por lá, porque é óbvio que foi uma tentativa e que só não aconteceu porque não era o dia de Donald Trump e porque o camarada possivelmente era muito ruim de tiro, porque ele portava um rifle, né, de longo alcance. Muito bem. Testemunhas afirmam com 100% de certeza que chegaram a ver um homem no telhado de um prédio a cerca de 150 metros do palco portando um rifle e que alertaram os policiais que aparentemente demoraram para agir. Isto certamente será investigado, com toda certeza. O ex-presidente americano foi atingido com um tiro de raspão na orelha direita e aparentemente também foi atingido por um tiro na região do tórax, que estava protegido com seu colete à prova de balas, com certeza. Bem, esse é o fato policial que culminou também com a morte de um simpatizante de Trump, que levou um tiro na cabeça e estava ao lado no palco, né? E também a morte do atirador. Além deles, mais 2 pessoas ficaram feridas e estão em estado crítico, segundo uma repórter do The Washington Post. Socorrido e levado ao hospital, o ex-presidente foi medicado e liberado e passa bem. Porém, sabendo que a partir de agora começa uma nova jornada política na terra do tio Sam, que, se não for bem contornada, pode servir sim para uma violência civil no território americano. Conforme eu disse no vídeo de sexta-feira, que inclusive teve muito baixa audiência, o diretor do Heritage Foundation, que coordenou o projeto 2025 de Donald Trump, chegou a dizer que poderíamos ver derramamento de sangue nesse pleito eleitoral. Mas parece que a coisa começou mais cedo do que ele esperava. Muito bem. Cerca de 1 hora mais tarde ao acontecido, o presidente Joe Biden chegou a fazer um pronunciamento lamentando e condenando o ocorrido. E logo depois ele ligou para Donald Trump para dizer que estava consternado com o que estava acontecendo e, obviamente, cumprindo um dever protocolar de um chefe de Estado, independentemente das diferenças políticas entre eles. Eu quero aproveitar aqui para abrir um parênteses, para dizer que, independentemente das divergências políticas entre autoridades e parlamentares, tanto do atual presidente como do ex, e outras diversas figuras públicas, essas manifestações servem para mostrar que sempre é possível administrar divergências políticas, mas respeitando as regras, as leis e ao direito de livre expressão e principalmente respeitando a liturgia dos cargos ocupados por presidentes, principalmente. Ou seja, é protocolar esse tipo de atitude no território americano. E mesmo sabendo que é difícil, às vezes, confiar em manifestações de políticos da esquerda, principalmente aqueles que se opõem constantemente, de forma até odiosa, contra o ex-presidente Donald Trump, é importante aí, então,
ressaltar que esse equilíbrio e respeito é fundamental, louvável, né? E, claro, até porque não é a primeira vez que acontece algo parecido nos Estados Unidos. Podemos aqui lembrar da era pré-guerra civil, quando o presidente Abraham Lincoln foi assassinado em 1865, James Garfield foi baleado e morreu em 1881, John Kennedy, que foi baleado e morto em 1963, seu irmão Robert Kennedy, candidato à presidência na época, que foi baleado e morto em 68, e tantos outros presidentes que também sofreram atentados e sobreviveram, como Andrew Jackson, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Harry Truman e Ronald Reagan. Por isso mesmo, figuras aí como o presidente da China, Xi Jinping, o chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente francês Emmanuel Macron, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Reino Unido Keir Starmer, o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky, a vice-presidente americana Kamala Harris, a ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi, o ex-presidente Bill Clinton, o ex-presidente Barack Obama, todos democratas, entre outros, fizeram questão de postar mensagens de apoio e repúdio ao ato que aconteceu ontem. Claro que as manifestações do Biden, do Obama, da Kamala Harris, entre outros democratas, por exemplo, obrigatoriamente teriam que surgir de imediato, até para tentar apagar o fogo antecipadamente que virá a partir de agora nesse acirramento político dentro dos Estados Unidos. Teriam que se manifestar de imediato para que não aumente a ideia de que a culpa seja deles. E nós sabemos que não é culpa dos republicanos, nem dos apoiadores de Donald Trump. Muito bem. A campanha de Joe Biden, que já estava enfraquecida, agora está praticamente morta e enterrada. Vamos lembrar aqui que Nancy Pelosi e o Barack Obama são amigos íntimos da família Biden. Além de Biden, o acontecido também colocou um ponto final na possibilidade de Kamala Harris substituir Joe Biden na corrida eleitoral, já que ela sempre foi apoiadora das ideologias do Antifa e do Black Lives Matter. Líderes mundiais e republicanos americanos também repudiaram o ataque. Entre eles, o ex-presidente George Bush, republicano, o procurador-geral dos Estados Unidos Merrick Garland, o secretário de Estado Antony Blinken, e que pedem, inclusive, investigações sérias para saber quem está por trás desse atentado. O interessante é que até o exato momento, Vladimir Putin não se manifestou. E o nosso aqui, então, está de bico calado. Porém, as mais importantes manifestações por parte dos apoiadores de Donald Trump foi do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, do multibilionário Elon Musk, que ainda anteontem havia anunciado uma forte doação de campanha para Trump, do presidente argentino Javier Milei, da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e do Nayib Bukele, que acabou com a criminalidade em El Salvador. O Lula, ou melhor dizendo, o atual mandante brasileiro, de bico fechado está e de bico fechado ficará. Ele não tem o que dizer. Nada, nada, nada. Muito pelo contrário. Fez um comentário aí repudiando o que aconteceu, mas não mandou mensagens a Donald Trump. Não fez um post aí no Twitter, em vídeo, falando do que aconteceu. É uma covardia, assim como a imprensa brasileira, claro, que me desculpe o termo que eu vou usar, mas é uma imprensa escrota, suja, hipócrita, que teve a cara de pau de dizer que Donald Trump caiu no palco depois de supostos tiros. Olha que coisa. É um absurdo sem tamanho. É o que podemos dizer de perda total da credibilidade e muito pouca vergonha na cara. O tal do advogado Kakai chegou a dizer que o que aconteceu com Trump ontem foi uma farsa como a de 2018, com o nosso ex-presidente. Então é muito ruim para a imagem brasileira saber que existem pessoas, figuras como estas, para manchar ainda mais a imagem do nosso país. A imprensa aqui já está dizendo
que o ocorrido tem os dedos da China e da Rússia. E isso não tem fundamento algum. Primeiro, porque a China, antes de qualquer coisa, talvez tenha sido um dos primeiros a darem apoio a Donald Trump e repudiar o que aconteceu. Sem contar que, como o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, sabe perfeitamente separar o joio do trigo. Divergências políticas é uma coisa, diferenças comerciais é outra coisa, mas protocolo se cumpre entre chefes de Estado. Então, é assim que funciona. O estranho é o Putin não se manifestar sabendo que uma das políticas de Donald Trump, ele vindo a vencer o pleito eleitoral, é acabar com o envio de dinheiro para Volodymyr Zelensky comandar a guerra. Ele já disse que vai acabar com esse apoio. E mesmo assim Zelensky se manifestou repudiando o ataque a Donald Trump, mostrando que não se pode misturar as coisas. Agora, mesmo depois de alertado por testemunhas, por que os policiais e os atiradores de elite que estavam sob o telhado demoraram tanto para tentar impedir os disparos? Eles foram alertados. E existem imagens mostrando que cerca de 10 segundos antes do disparo, eles estavam com binóculos nos olhos, olhando justamente para a direção onde estava o atirador. E nada fizeram, só reagiram depois dos disparos. Isso, obviamente, vai ser investigado. Agora, a imprensa aqui também já está dizendo, olha, quem atirou é republicano, ele é filiado ao Partido Republicano. E isso realmente é verdade. O próprio FBI mostrou que os registros da Comissão Eleitoral Federal mostram que o atirador do comício era um republicano registrado. Porém, diz também que em 2021 ele fez uma doação de $15 para um grupo alinhado aos democratas, um grupo chamado Progressive Turnout Project, um grupo que apoiava e apoia Joe Biden. Então essa conversa aí também tem que ser muito bem esclarecida. Além do mais, tem um vídeo, igual esse que eu vou mostrar, que claramente ele diz que odeia Donald Trump. Eu nem sei se o YouTube vai deixar subir esse vídeo meu, mas assim mesmo não importa a audiência. O que importa é eu falar para vocês. My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans, I hate Trump, and guess what? You got the wrong guy. Agora, o certo é que vai aumentar o acirramento entre os americanos, republicanos e democratas. E, claro, os apoiadores de cada lado. Por quê? Obviamente, Donald Trump aumentou em muito a sua popularidade e o índice de aceitação por ele, depois desse atentado. Todos aqueles que estavam indecisos ou estavam pendendo para o Biden, por isso ou por aquilo, agora vão apoiar Donald Trump, vão votar em Donald Trump. E o Biden, obviamente, depois dessa, pode dizer adeus. Quem vem atrás? Kamala Harris, eu acho meio difícil, como eu já expliquei. O governador da Califórnia não tem cacife para disputar pau a pau com Donald Trump. Eu já fiz vídeo dizendo que, em minha opinião, a figura é Michelle Obama, que até então não fez nenhuma manifestação com interesse de concorrer, porque existe sim uma amizade muito forte da família Obama com a família Biden. E ela espera, evidentemente, que Joe Biden desista de concorrer para que ela possa se apresentar. É o que eu acho que vai acontecer, porque não existe outro nome entre os democratas para disputar o pleito eleitoral. Essa que é a grande verdade. Houve uma época que sobrava nomes, hoje não tem ninguém. Então, meus amigos, vamos aguardar aí as notícias a partir de amanhã. Muita coisa vai surgir, o clima vai esquentar muito. Eu não estou falando do meio ambiente, não estou falando do clima político. E muitas situações aí perigosas poderão ocorrer daqui para frente. E nós estaremos aqui para trazer as informações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem os likes, se inscrevam no canal, mande o link do vídeo para seus amigos me acompanharem. Eu desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.